Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que você esteja curtindo essa semana, assim como eu. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado profundamente ao seu coração durante esses dias. Estamos quase no fim, falta aí. Temos hoje, temos mais amanhã, sexta-feira. E o tema de amanhã será sobre transformação de vida. O tema é transformação. E eu vou deixar uma pergunta para você pensar para amanhã. E a pergunta é essa: será que Deus está preocupado apenas com a nossa sinceridade, com a sinceridade do nosso coração? Ou será que Ele está preocupado também com a nossa aparência, com o nosso exterior? Só para você pensar, para nós conversarmos sobre isso amanhã. Abra sua Bíblia agora, por favor, na carta de Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. E o verso 6. Diz Paulo, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ou em vocês, há de o quê? Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. A carta de Filipenses, ela foi escrita, obviamente, por Paulo, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Na verdade, essa carta é uma carta especial, porque essa carta ela vai conter um carinho especial de Paulo pelos filipenses. É uma carta de amor, é uma carta de gratidão, porque Paulo estava preso em Roma. Eu fui pastor do Ministério da Prisão aqui em Maringá por 3 anos. E eu digo para você que, comparado com os camaradas que estão lá em Paysandu, certo? Com Paulo que estava preso, eles estão no céu. Porque quem estava preso por Roma necessitava de alguém de fora para poder se alimentar, para poder sobreviver. Então, a igreja de Filipos, os filipenses, eram cristãos altruístas que enviaram recursos para ajudar Paulo na prisão. Filipos era uma cidade próspera e era uma colônia romana. E obviamente quem governava, quem imperava nesse tempo era quem? Nero, o famoso Nero. E Nero nesse tempo não estava dando trégua para os cristãos. Nós conversamos sobre isso na carta de Pedro. Nero estava perseguindo os cristãos. E o interessante é que a igreja de Filipos era uma igreja de diversas etnias. Havia gregos convertidos ao cristianismo, havia judeus convertidos ao cristianismo. A cidade de Filipos era uma cidade de um comércio muito forte, de agricultura, também agricultura. Deixa eu pegar aqui, estou perdido aqui, gente. Agricultura, isso. Era conhecido por sua produção de ouro, prata e outras riquezas e minerais. É agricultura também. E o interessante é que a cidade de Filipos, por ser uma colônia romana, haviam pessoas de diversos países. E a igreja era composta de uma diversidade de pessoas. Eu me lembro que no seminário,
na Argentina, na minha época, a Universidade Adventista del Plata tinha pelo menos 80 países representando, né, a universidade. Hoje deve ter dobrado essa quantidade, porque depois de 12 anos, eu sou pastor de uma igreja meio que diversificada. Lá em Maringá, aqui em Maringá, na verdade, a igreja do Itaipu, ali nós temos haitianos e venezuelanos. Então Paulo, ele também vai escrever para a igreja na questão para que os crentes centralizem a sua vida em Cristo, para que possam permanecer unidos. Porque se tem uma coisa no ministério pastoral que a gente lida muito, é com os conflitos. Conflitos de casamento, conflitos entre irmãos, né? Essa igreja aqui, acho que todo mundo se ama, né? Todo mundo se gosta, não tem briga, não tem conflitos. Amém por isso? Amém. Enquanto houver paz e unidade, Satanás não terá poder sobre a igreja. Não terá poder sobre a igreja. E Paulo escreve para essa igreja permanecer unida, permanecer centrada em Cristo. E, irmãos queridos, o verso que nós lemos, vamos voltar aqui para o capítulo 1, diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha o que diz o capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos. A expressão servo aqui significa aquele que é propriedade de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, eu sou propriedade de Cristo. Eu fui libertado por Cristo. Eu não pertenço a mim mesmo. E os meus pensamentos, meus desejos, minhas vontades, meu comportamento e as minhas ações, elas estão sob o pleno controle do Mestre. Esse é um servo que é propriedade de Cristo. Aqui vem uma lição muito forte para a gente. Todo cristão nasce no reino de Deus para servir. Porque nós somos acostumados em sempre receber. Na verdade, grande parte de nós gostamos de consumir coisas espirituais. Isso é bom por um lado. Só que às vezes a gente se acomoda com a cadeira estofada, o ar-condicionado e a beleza de um culto maravilhoso. E a gente não entende às vezes que há pessoas lá fora em quem nós precisamos servir. Todo aquele que compreende que é propriedade de Cristo, que é servo de Cristo, está disposto a servir. E eu pergunto para você, você se sente propriedade de Cristo? Você se sente um servo? Porque pensa, uma igreja diversificada, com pessoas de diversas etnias e culturas. Se a igreja não souber como tratar uns aos outros, como servir uns aos outros, você imagina a situação? Uma igreja em que Paulo tem que escrever para permanecer unidos, porque se ele escreve para permanecer unido é porque de fato tinha brigas, conflitos, divisões e dissensões, e ainda os cristãos sendo perseguidos. Você imagina que bagunça não ficaria a igreja? Quantos conflitos? Aí Paulo vai dizer assim para os filipenses: eu estou plenamente certo que aquele que começou o que mesmo? Boa obra. A pergunta é: que boa obra é essa que Paulo está falando aqui para os filipenses?
essa boa obra que Paulo está falando aqui, amigos, ela passa por 4 etapas. A primeira é a justificação, a segunda é a santificação, a terceira é o serviço e a quarta é a glorificação. E o interessante é quando você vai olhar para a epístola dos Filipenses, Paulo vai tratar nos textos desta epístola esses 4 aspectos importantes. Isso vai se referir, essa obra, ao processo de transformação da nossa vida. E olha que interessante, o primeiro passo dessa obra é a justificação. E a justificação é uma obra que Deus ele realiza por nós. Entende isso? A obra de justificação é uma obra que Deus realiza por nós. Por isso que a gente fala assim: somos salvos pela graça ou pelas obras? Obviamente, é pela graça de Deus, é pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. O que é justificação? Pela fé. Justificação pela fé significa que Deus declara uma pessoa justa com base na fé em Jesus. Quando você conhece a Cristo e passa a conhecer o que Ele fez por você, a Bíblia diz que você se torna justo. Cristo ele pega a justiça dele e ela é imputada sobre a sua vida. É quando você passa pelo novo nascimento, pelo começo da vida cristã. Justificação é tornar alguém justo, e essa é uma obra que Deus realiza por nós. Por isso, entenda, amigos, por mais que você seja altruísta, por mais que você, sabe, tire a sua roupa para dar para um mendigo na rua, por mais que você, sabe, realize obras e mais obras, e doe, e ajude, sabe, e entregue até o seu corpo para ser queimado, como diz 1 Coríntios capítulo 13, isso não te garante o céu. Porque a salvação, a justificação, ela está fora de nós. É uma obra que Deus realiza por nós. Temos também um segundo passo. Aliás, eu quero ler para você, Filipenses 3, verso 9. Olha o que diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede quem? De Deus, baseada na fé. Paulo está falando da justificação pela fé. É uma obra que Deus realiza por nós. O segundo passo está em Filipenses capítulo 2, verso 12 e verso 13. Vai dizer assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não há na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, olha só, a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. No verso 12, tem a expressão desenvolver. É o segundo passo. Justificação e depois santificação. E agora, a santificação é uma obra que Deus realiza em nós. Justificação é o que Ele realiza por nós, está fora de nós. A santificação é o que Ele realiza em nós. E a expressão aqui, desenvolver. Interessante que a expressão grega aqui para desenvolver, amigos, de fato ela significa
trabalhar até completar, até levar à conclusão, ou realizar plenamente. Olha o que diz o Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 27. Vá comigo lá, para você entender o que eu quero dizer aqui. Evangelho de João, capítulo 6, e o verso 27. É no contexto aqui do milagre dos pães e peixes, tá? Pós-milagre, na verdade. Olha o que diz o texto lá, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Olha só, a mesma palavra grega para desenvolver, para trabalhar, é a mesma para desenvolver. Você percebe o que Paulo está dizendo para a gente lá? Volta lá em Filipenses, capítulo 2. Capítulo 1, né? Capítulo 2, desculpa. Verso 12. O que Paulo está dizendo aqui, ó, para a gente? Que se a justificação é uma obra que Deus realiza por nós, no processo de santificação existe uma parte nossa. Você percebe isso? A expressão desenvolver e trabalhar exige o que mesmo? Esforço. Existem coisas que Deus nunca fará por nós. Deus não vai fazer descer um anjo do céu, acordar você cedinho, pegar a sua Bíblia lá, ó, na sua escrivaninha, colocar a Bíblia na sua mão e dizer assim: olha, começa a ler a Bíblia. Deus não vai enviar um anjo do céu para chacoalhar você e botar você de joelho no chão para você orar. Deus é quem coloca em nós, diz Paulo, querer efetuar. Mas entenda, nós temos que desenvolver. E o processo de santificação é o processo mais duro da vida cristã, que é o processo que nós estamos passando agora. Porque a santificação é o processo de uma vida inteira, querido jovem, em que nós temos que lutar ao lado de Cristo, estudando a palavra, orando, para desenvolver o nosso caráter, para que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo. A santificação nós não queremos deixar, na realidade, as coisas que nós mais gostamos, porque passar pelo processo de santificação é renunciar os próprios desejos da carne, as vontades que são contrárias à palavra de Deus e aos princípios que nós aprendemos e que nós sabemos. Santificação é um processo árduo. Mas eu não quero colocar um peso sobre você. Sabe por que é árduo? Porque nós não queremos renunciar. Porque queremos fazer a nossa vontade. Lembra que eu disse no domingo? A primeira mensagem. Quando eu só consigo me encher de Deus quando eu me esvazio de mim mesmo. Enquanto eu for alguma coisa no meu coração, Jesus não pode ser tudo. Então entenda, se o processo de santificação é um processo para moldar o meu caráter, eu preciso agora então olhar para a minha vida e ver quais partes, quais fases, quais etapas ou partes da minha vida precisam ser transformadas. Tem coisas que a gente não quer mexer, que a gente não deixa Jesus mexer no nosso coração. Sabe aquele pecado que você faz assim, ó? Você pega um embrulho lindo, um laço bonito, aí você pega aquele pecado seu e coloca lá dentro. É como se fosse um presente, né? Aí você pega aquele pecado, coloca lá no cantinho do coração. Aí você fala assim: Jesus, é o seguinte, essa parte é sua, aquela lá o Senhor não toca, está fechado. O Senhor não tem autoridade para mexer.
E sabe o que vai acontecendo? A gente vai levando a vida espiritual, empurrando com a barriga. E a gente não cresce, e a gente não se desenvolve espiritualmente. Tem gente que é cristão há não sei quantos anos e ainda está bebendo leite. E já era para estar comendo alimento sólido. Porque não se desenvolve espiritualmente. Porque não busca a presença de Deus. Porque acha que uma vez salvo, está salvo para sempre. Aí a gente parece as igrejas por aí que ensina, sabe? Que a graça, ela me alcançou, não preciso mudar nada. Meu estilo de vida, meus hábitos, minha maneira de portar, a maneira de me vestir. Você acha que Jesus também não teve que renunciar, querido amigo? Jesus deixou tudo, Ele deixou o céu pela terra, o trono por uma cruz. Ele deixou uma coroa de ouro por uma coroa de espinhos. Deixou a adoração e a veneração dos anjos para ser humilhado e castigado por nós. Cristo não precisava passar pela santificação porque Ele era santo. E nem precisa ser justificado porque Ele é o único justo. Mas Cristo passou na sua vida, na sua caminhada, teve que renunciar a muitas coisas para cumprir a sua missão. Se Cristo precisou, quem dirá eu? Existem coisas que nós não queremos largar. A gente quer passar pelos processos, né? A gente quer sair da justificação e acha que já está glorificado. E não entende que a caminhada cristã é um degrau de cada vez. Ela é de muita oração, ela é de muito estudo da palavra de Deus, ela é de muito testemunho. Existe uma terceira etapa. A primeira é a justificação, a obra que Ele realiza por nós. A segunda é a obra que Ele realiza em nós, é a santificação. E a obra que Ele realiza através de nós, que é o serviço. Olha o que diz Filipenses 2, verso 3 e verso 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Olhe para o outro. O Senhor também deseja realizar uma obra, meus queridos irmãos, meus queridos jovens, através da sua vida, através de nós. Há pessoas que precisam ser servidas. Cristo vai dizer assim para a gente: eu não vim para ser servido, mas para servir e entregar e dar a minha vida por muitos. Você está disposto a entregar a sua vida pela salvação de alguém? O serviço. A liderança dessa igreja precisa ser uma liderança servidora. Os anciãos dessa igreja precisam ser anciãos servidores. Não podem ser anciãos, e eu creio que não seja, porque a igreja está cheia de pessoas. É possível que essa liderança trabalhe. Mas eu já trabalhei com líderes que os caras só sabiam fazer escala. Escala eu passo para um adolescente, para um jovem ele faz até melhor. Líder é para pastorear a igreja, é para servir a igreja, é para ensinar a igreja a servir a comunidade. Deus quer realizar uma obra, não simplesmente uma obra por nós, em nós, mas também através de nós. Uma obra através de nós. Sabe, aqui eu tenho que apelar ao seu coração nessa noite. O último processo é a glorificação. Em Filipenses 3, verso 20 e 21 vai falar sobre isso.
seremos glorificados quando Jesus voltar. Só que, amigos, não dá para a gente pular as etapas. Não dá para sair da justificação e não passar pela santificação e já ir direto para a glória, né? Não há como. Paulo vai dizer assim: estou plenamente certo que o Senhor começou uma boa obra. Paulo está dizendo assim, os filipenses, que Deus começou uma obra na vida deles quando eles conheceram a Cristo. E que essa obra seria concluída até o dia de Cristo Jesus. E Paulo pregava sobre a volta de Jesus como se Cristo for a voltar no seu tempo, na sua geração. O Senhor deseja completar essa obra na sua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa: infelizmente Ele não vai completar a obra no coração de todos. Sabe por quê? Porque nessa caminhada cristã, alguns vão fechar o coração para o Espírito Santo e não vão permitir o Senhor concluir a sua obra que Ele começou. Se você passar por alguns terrenos dessa cidade, você vai ver obras que começaram o seu fundamento, seu alicerce, mas estão ali no alicerce há 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou por falta de dinheiro, de recursos, mas grande parte delas por negligência. Sabe, nós somos assim também. Nós desistimos de nós mesmos, enquanto o Senhor não desiste de nós. Ele continua desejando realizar essa obra que Ele começou na nossa vida. Sabe, a gente fala assim: olha, eu vou começar a dieta na segunda-feira. Começa, mas na terça já não faz mais. Muita coisa que a gente começa, a gente não termina. Mas entenda que o Senhor é o oleiro. Se você permitir o Espírito Santo atuar em seu coração e diariamente o Espírito Santo dizer assim: olha filho, é eu que convenço você do pecado todos os dias, o Senhor vai continuar concluindo essa obra que Ele começou em você. Porque Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. Não dá mais para vivermos nesse mundo, amigos, irmãos. Não dá. Quantas pessoas morrendo, quantas catástrofes naturais. O Rio Grande do Sul foi devastado pela água. Quantas pessoas, a igreja está sofrendo naquele lugar. Quantas pessoas não foram e muitas nunca serão encontradas. Vão ressuscitar quando Jesus voltar. Quanto sofrimento. E sabe, quando a gente não permite o Espírito Santo moldar no nosso coração, isso, nós estamos dizendo para Deus que queremos ficar nesse mundo. Esse mundo não é nosso. Em Hebreus 11 diz que os heróis da fé almejavam uma pátria.
garantia da promessa nesse texto é que Ele irá completar essa obra até o dia de Cristo. Então entenda, é todos os dias. Eu preciso clamar o batismo do Espírito Santo. Todos os dias eu preciso estudar a minha Bíblia. Todos os dias eu preciso orar. Eu preciso buscar pessoas para salvar, para servir. Essa é uma obra de salvação, de redenção, que Deus quer redimir o seu povo, e através do seu povo, redimir outras pessoas, salvar outras pessoas que precisam. Só que a gente não pode oferecer aquilo que não temos. A gente não pode oferecer aquilo que não buscamos. Paulo vai dizer assim: trabalhe pela salvação de vocês, desenvolvam a salvação de vocês, se santifiquem, sejam santos, assim como eu sou o quê? Santo. Meu apelo nessa noite é para que você permita o Senhor dar continuidade à obra que Ele começou em você. Ela só não será concluída se você não desejar. Porque Deus nunca fará por você o que você pode fazer por você mesmo. Esforça-te, desenvolva. Isso não significa salvação pelas obras, ou ganhar a salvação. Mas aqueles que se santificam, não se santificam para serem salvos, mas porque já foram justificados, já foram salvos. Será que existe algum coração aqui nessa noite? Porque entenda, você pode estar nesse lugar, mas com o coração fechado para Deus. Será que alguém nessa noite que está com o coração fechado, que frequenta a igreja, que já é adventista ou cristão há muito tempo, mas que ainda existem coisas nesse seu coraçãozinho aí, que estão impedindo Jesus de dar continuidade naquilo que Ele começou? Sabe, a Iris vai cantar nesse momento. Pode vir aqui, Iris, por favor. Eu já estou aqui à frente. Sabe por quê? Não é só porque eu estou pregando, não. Mas é porque também existem coisas nesse coração aqui que Cristo também precisa moldar. E meu apelo é para aqueles que desejam permitir Cristo dar continuidade naquilo que Ele começou. Não deixa, não permita. Não permita. O Senhor parar a obra que Ele começou, como as obras de alguns terrenos por aí dessa cidade. Permita Ele concluir. Sabe por quê? Porque quando o Senhor concluir, é porque Ele já voltou. E eu quero convidar você a vir aqui à frente nessa noite. Aqueles que desejam permitir Cristo dar continuidade no que Ele começou.
Sabe, enquanto a gente não destronar o nosso eu, Cristo não pode sentar no trono do nosso coração. Precisamos aprender a renunciar a algumas coisas. Não há como queremos tudo e irmos para o céu. Sempre haverá perdas para uma recompensa eterna. É nessa terra que o nosso caráter será transformado. Ninguém será transformado no momento da glorificação. O nosso desenvolvimento continuará no céu. Vai faltar alguma coisa quando Jesus voltar. Mas o que Paulo diz? Que Cristo vai o quê? Completar aquilo que falta. Feche seus olhos. Que alegria, Senhor, podemos estudar a Sua palavra nessa noite. Foi uma mensagem simples, mas profunda e poderosa. Ajuda-nos, Pai, a passarmos pelo processo da santificação, que é o momento que vivemos hoje na etapa cristã. O Senhor realizou algo por nós, está realizando algo em nós. E quando o Senhor realizar algo em nós, o Senhor também quer realizar algo através de nós, para que quando Cristo voltar, sejamos glorificados, viveremos a eternidade. Arranque do nosso coração aquilo que tem nos desviado do plano maior. Que o nosso coração esteja aberto para o Teu Espírito. Porque quando fecharmos o coração e a mente para o Espírito Santo, a obra que o Senhor começou não pode ser concluída. Que o nosso coração seja sensível, que a nossa mente seja sensível à voz do Teu Espírito, dizendo para nós todos os dias: filhos, busquem, estudem a palavra e vivam uma vida de oração e missão. Em